19 de dezembro de 2023. A festa de fim de ano da empresa no Riverside Country Club. Eu devia ter percebido que tipo de noite seria quando ela passou 2 horas se arrumando no banheiro e mal reconheceu que eu estava no mesmo cômodo. Minha esposa trabalhava como coordenadora de marketing na Howard Associates, uma consultoria de tamanho médio no centro da cidade. Eu sou gerente de projetos numa construtora, nada glamouroso, mas pagava as contas e nos dava uma vida confortável. Pelo menos era o que eu achava. A festa estava a todo vapor quando chegamos. Colegas dela, maridos e esposas, o pessoal de sempre tentando impressionar demais uns aos outros com histórias de promoções e viagens. Ela desapareceu imediatamente num grupo de colegas mulheres, me deixando para navegar sozinho em conversas sobre projeções trimestrais e fusões futuras que eu mal entendia. Por volta das 21h30 o DJ começou a tocar músicas lentas. Casais começaram a ir para a pequena pista de dança que tinham montado perto das janelas panorâmicas. Achei que era a minha chance. A gente não estava se conectando muito ultimamente, mal conversava além de logística de contas e horários das crianças dos outros. Quem sabe uma dança ajudava a quebrar o gelo. Fui até onde ela estava com 3 colegas. Ei, quer dançar? Ela nem olhou para mim. Tô conversando com o pessoal. Só uma música? A trilha tá boa. Foi aí que ela virou e eu vi nos olhos dela algo que nunca tinha visto antes. Nojo puro. Eu disse que tô conversando. A voz dela cortou o barulho da festa como uma faca quente na manteiga. Tentei manter leve. Poxa, é festa. A gente devia se divertir junto. Estiquei a mão para tocar o braço dela de leve, como já fiz 1000 vezes ao longo dos anos. Ela se afastou com tanta violência que derrubou a bebida de alguém na mesa ao lado. O copo de martini caiu e se espatifou no chão de madeira polida. Não me toca. Meu Deus, como você é carente. As palavras bateram no ar como um tapa na cara. Todas as conversas num raio de 6 metros pararam imediatamente. Todo mundo virou para olhar. A música continuou tocando, mas nosso canto da festa ficou em silêncio absoluto. Fiquei ali parado, sentindo o rosto queimar, vendo o rosto dela se contorcer de raiva e vergonha. Não vergonha por me humilhar na frente de 50 pessoas, mas vergonha porque eu a fiz passar vergonha só por querer dançar com a própria esposa. Desculpa. Falei baixo, recuando um passo. Ela já tinha virado de costas, retomando a conversa como se nada tivesse acontecido. As colegas dela pareceram desconfortáveis, olhando de um lado pro outro antes de retomar o papo meio sem graça. Fui pro bar sentindo cada olhar me seguindo como laser. O barman, um cara da minha idade com tatuagens nos braços, me deu um olhar solidário enquanto servia meu uísque duplo. Noite pesada, irmão. Antes que eu pudesse responder, uma mão tocou meu ombro. Era Sofia, irmã mais nova da minha esposa. Ela tinha visto tudo da mesa onde estava com o marido, Tyler. Noite ruim? Perguntou, com preocupação genuína na voz. Olhei para ela por um segundo, depois para minha esposa, que agora ria alto de alguma coisa que um colega homem tinha dito. A mesma risada que ela guardava para as minhas piadas quando a gente namorava. Última, na verdade. As palavras saíram antes mesmo de eu pensar direito. Essa foi a última humilhação pública que eu ia aceitar. As sobrancelhas dela subiram. Como assim? Tô falando sério, Sofia. Acabei. De verdade. Ela estudou meu rosto, procurando qualquer sinal de que eu só estava desabafando depois de uns drinks. Mas eu não estava bêbado. Provavelmente mais lúcido do que nos últimos meses. Você tá falando sério? Morto sério. Você acabou de ver sua irmã me tratar como lixo na frente de todo mundo. E sabe o pior? Isso não é mais raro. É quem ela virou. Sofia olhou para minha esposa, depois para mim. Vocês já conversaram sobre como as coisas estão? Conversar. Quase ri na cara dela. Sofia, quando foi a última vez que você ouviu sua irmã perguntar sobre meu dia, sobre meu trabalho, sobre o que eu sinto sobre qualquer coisa? Ela me trata como um colega de quarto chato que não pega a indireta e se muda. Ficamos os dois olhando minha esposa reinando com os amigos do trabalho. Ela tinha se aproximado de Matthew Bennett, um dos sócios sênior. Rindo de tudo que ele falava enquanto ignorava completamente que o marido estava a 10 metros tomando um drink sozinho no bar. Sabe o que ela me falou semana passada? Continuei. Sugeri a gente fazer uma viagem de fim de semana só nós dois. Ela disse que não via sentido porque a gente não tem mais assunto. Sofia fez careta. Ela falou isso. Exatas palavras. Então me diz, o que eu faço com isso? Continuo tentando? Continuo levando fora? Continuo sendo tratado como se eu a incomodasse só por existir no mesmo espaço? Mas divórcio? É bem definitivo. Ótimo. Quero que seja definitivo. Terminei o drink de uma vez e larguei o copo numa mesa perto. Você parece a única da sua família que ainda acha que eu sou humano. Então tô te contando primeiro e amanhã de manhã eu sumo. Não temporário. Não para dar lição. Sumo. A preocupação nos olhos dela aumentou. Pra onde você vai? Já resolvi tudo. Só queria que alguém soubesse que hoje foi o dia. O momento em que parei de fingir que esse casamento tinha conserto.
Como se fosse combinado, a risada da minha esposa ecoou de novo do outro lado do salão. Ela estava praticamente encostada no Matthew, mão no braço dele contando alguma história animada. Tá vendo aquilo? Apontei com a cabeça. 6 meses atrás isso me mataria por dentro. Hoje só sinto alívio por nunca mais precisar ver. Sofia seguiu meu olhar. Desculpa. De verdade. Não precisa. Eu que devia agradecer. Hoje ela me fez um favor. Mostrou pra todo mundo aqui quem ela é de verdade e me mostrou exatamente o que eu preciso fazer. O DJ anunciou a última música da noite. Casais se juntaram para a dança final. Minha esposa ficou exatamente onde estava, ainda conversando com Matthew enquanto o marido ficava sozinho do outro lado do salão. Perfeito. Chegamos em casa por volta de meia-noite. Ela foi direto pro banheiro sem falar uma palavra comigo, tirou a maquiagem com calma e deitou na cama como se nada tivesse acontecido. Zero pedido de desculpa. Zero reconhecimento do que tinha rolado. Zero conversa sobre o que aconteceu na frente de 50 pessoas. Dormiu em menos de 10 minutos. Eu ficava ouvindo a respiração dela ficando profunda, tranquila, de quem não tem uma única preocupação no mundo. Fiquei olhando pro teto exatamente 30 minutos, esperando ela apagar de vez. Aí levantei silenciosamente e comecei o projeto mais importante da minha vida. Primeira parada, em home office. Tirei todos os documentos importantes da gaveta trancada. Certidão de casamento, declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos, apólices de seguro, extratos bancários, contrato do aluguel da casa. Separei o que era exclusivamente meu, o que era exclusivamente dela e o que era nosso. Tudo que era nosso viraria dela por padrão. Tudo que era meu saía comigo aquela noite. A conta conjunta tinha uns $4.000. A poupança conjunta mais 8.000, transferi exatamente metade de cada uma para uma conta pessoal que ela nem sabia que existia. Uma continha que eu vinha enchendo secretamente há 3 anos. Pensando em viagem surpresa ou carro novo para ela. Engraçado como os planos mudam. Depois redigi 3 cartas curtas e objetivas. A primeira para o meu chefe Ryan Mitchell pedindo férias imediatas a partir de segunda-feira. Eu tinha 2 semanas acumuladas mais uns dias pessoais que nunca usei. Isso me daria tempo para resolver tudo sem pressa. A segunda foi pro advogado de divórcio Nathan Brooks cujo cartão eu carregava na carteira há 6 meses. A terceira foi meu cancelamento formal do plano de celular conjunto, efetivo imediato. Às 2 da manhã eu já tinha tudo organizado em caixas de papelão que tinha guardado no porão. Roupas, coisas pessoais, ferramentas da garagem, os poucos móveis que eram meus antes do casamento. Não era muito. Quando você é lentamente apagado da própria vida ao longo de anos, não sobra muito para levar embora. Sentei na cadeira do escritório e escrevi o bilhete que ela acharia de manhã. Escrevi à mão, com minha letra que ela conhecia tão bem. Você queria espaço. Agora tem tudo. As contas conjuntas estão fechadas. As contas agora são sua responsabilidade exclusiva. Meu nome sai do contrato de aluguel dia 1º de janeiro. Não liga. Não manda mensagem. Não envolve sua família. Meu advogado entra em contato com os papéis do divórcio essa semana. Você me mostrou exatamente como se sente sobre mim na frente de todo mundo hoje. Mensagem recebida alta e clara. Considere isso seu presente de Natal antecipado. Nunca mais vai precisar lidar com minha carência. Deixei o bilhete na bancada da cozinha onde ela veria logo de cara, bem do lado da cafeteira que ela usava todo dia. A parte mais difícil foi passar pelo quarto uma última vez. Ela ainda dormia tranquila, de lado, virada pro lado que eu costumava dormir. O cabelo espalhado no travesseiro, a expressão serena. Parecia genuinamente feliz, mais relaxada do que eu via há meses. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. Ela estava melhor sem mim. Carreguei o caminhão no escuro, 3 viagens silenciosas para pegar tudo. As casas dos vizinhos estavam escuras. Até os Carter do lado, que costumam ficar acordados até tarde vendo TV com volume alto, estavam com as janelas apagadas. Às 4 da manhã eu saía da nossa rua pela última vez. Morei naquela casa 4 anos inteiros. Escolhemos juntos, pintamos as paredes juntos, plantamos o jardinzinho nos fundos juntos. Mas em algum momento parou de ser nossa casa e virou a casa dela onde eu por acaso dormia e pagava as contas. Dirigi até o hotel de longa estadia que reservei online 2 semanas antes. Nada chique, mas limpo e quieto. O atendente da noite mal olhou para cima quando fiz check-in. Só mais um cara de meia-idade cuja vida deu uma guinada inesperada no meio da noite. No quarto pequeno desfiz as malas com calma e montei o notebook na escrivaninha de compensado. Tinha e-mails para mandar, consultas para marcar, uma vida completamente nova para começar a construir do zero. Mas primeiro me dei exatamente 5 minutos para pensar no que eu estava deixando para trás. 4 anos de casamento, 8 anos juntos no total, viagens para Cancún, feriados em família, sonhos compartilhados que morreram devagar sem nenhum de nós perceber exatamente quando. Ou talvez só eu não tenha percebido. Talvez ela tenha desistido há muito tempo e hoje foi a primeira vez que ela foi honesta sobre isso na frente de todo mundo. Os 5 minutos acabaram. Fechei os olhos, respirei fundo e abri o notebook. Comecei a trabalhar. Às 6 da manhã já tinha consulta marcada com o advogado Nathan Brooks para segunda-feira.
Já tinha combinado com a empresa de mudança para pegar o resto das ferramentas da garagem enquanto ela estivesse no trabalho. Já tinha transferido as contas de luz, água e internet só para o nome dela e cancelado o meu nome do contrato. Mais importante, troquei de número de celular e bloqueei todos os contatos em comum nas redes sociais. Ela ia acordar em 2 horas e encontrar uma vida completamente diferente da que foi dormir. Do mesmo jeito que eu dormi casado e acordei solteiro, ela ia dormir achando que a rede de segurança sempre estaria lá e acordar descobrindo que a rede sumiu completamente. Pedi café no room service e fiquei na janela vendo o sol nascer laranja e rosa sobre a cidade. Em algum lugar ali, minha esposa estava prestes a descobrir como é o espaço de verdade quando você realmente tem tudo o que pediu. Senti algo que não sentia há meses. Paz absoluta. O alarme dela tocou 7h30 em ponto, igual todo dia útil. Ela virou na cama esperando me ver vestindo roupa pro trabalho, provavelmente já fazendo café lá embaixo como eu fazia religiosamente há 4 anos. Em vez disso encontrou cama vazia e silêncio total. Sei disso porque ela ligou pro meu celular exatamente 14 vezes entre 7h35 e 8h da manhã. Claro que caiu na gravação dizendo que o número estava desconectado, mas ela continuou tentando mesmo assim. O que ela encontrou embaixo foi o bilhete na bancada e uma casa que parecia diferente. Mais vazia. Provavelmente demorou uns minutos para sacar o porquê. Minhas ferramentas sumiram da garagem. Minhas roupas sumiram do armário. A TV pequena do meu lado do quarto evaporou. Mas o bilhete foi o que fez ela entrar em pânico de verdade. Ligou para a irmã Sofia na mesma hora. Sei porque Sofia me mandou mensagem do meu número novo às 8h15. Ela tá surtando. Diz que você sumiu e deixou o bilhete. É real? Respondi imediatamente em real pra caralho. Não se envolve, Sofia. Isso não é com você. Ela tentou ligar pro meu trabalho, mas eu já tinha falado com meu chefe Ryan Mitchell cedo. Ele era gente boa, entendeu que às vezes a vida joga a curva fechada. Quando ela ligou perguntando se eu estava lá, Ryan só disse que eu estava de licença pessoal e não podia dar mais informação. Às 9h ela estava no banco tentando acessar as contas conjuntas. Foi quando descobriu que estavam fechadas. Todas. Conta corrente, poupança, até o fundo de emergência que a gente começou ano passado. A gerente, uma mulher educada chamada Lauren Parker, explicou com calma que os 2 titulares precisavam concordar para manter contas conjuntas abertas. Como eu retirei minha parte e pedi fechamento formal, as contas foram encerradas automaticamente. Mas de onde eu vou tirar dinheiro para viver? Ela perguntou para Lauren, voz tremendo. Das suas contas pessoais, imagino. Lauren respondeu com profissionalismo. Ou pode abrir novas hoje mesmo se quiser. O problema era que ela não tinha contas pessoais. Nunca precisou. Eu cuidava de todas as finanças, todas as contas, todo o planejamento financeiro da família. Ela tinha um cartão de crédito atrelado à conta conjunta e uma continha com uns $300 que usava para compras pessoais. Foi aí que a ficha começou a cair de verdade. Ela dirigiu até o canteiro de obras mesmo assim, torcendo para Ryan ter mentido no telefone. Encontrou meu chefe no trailer e exigiu saber onde eu estava. Olha, moça, Ryan disse pacientemente, entendo que você tá chateada, mas não posso dar informação sobre situação pessoal de funcionário. Se precisa falar com ele, vai ter que achar outro jeito. Eu sou esposa dele. Então você devia saber contatar ele melhor que eu. Ela tentou ligar para Sofia de novo, depois pro meu irmão Brandon que mora 2 estados longe. Os dois falaram exatamente a mesma coisa. Não tinham notícia minha e não podiam ajudar. O que ela não sabia era que eu tinha ligado pros 2 na noite anterior, explicado toda a situação e pedido encarecidamente para não se envolverem. Brandon riu alto e disse que já estava mais do que na hora. Sofia ficou mais preocupada, mas concordou em ficar fora depois que contei 2 anos de pequenas humilhações que levaram até ontem. Ao meio-dia ela estava de volta em casa, sentada na cozinha olhando pro bilhete. Provavelmente leu umas 50 vezes procurando qualquer pista de onde eu fui ou como consertar isso. Foi quando ela tentou a opção nuclear. Ligou para minha mãe. Patrícia atendeu no segundo toque. A conversa durou exatamente 3 minutos e meio. Minha mãe nunca gostou muito da minha esposa, embora sempre tenha sido educada nas reuniões de família. Quando ela explicou que eu abandonei ela e precisava de ajuda para me achar, a resposta da minha mãe foi direta como um soco. Querida, se meu filho te largou, ele tinha motivos, e se ele não quer ser encontrado, eu não vou te ajudar a encontrar. Talvez você deva pensar por que ele achou que precisava sumir no meio da noite sem deixar endereço. Clique, ela passou a tarde inteira ligando para todo amigo e conhecido em comum que conseguia lembrar. As respostas variaram de constrangidas a hostis. A notícia do que rolou na festa já tinha se espalhado como fogo em mato seco. A esposa do Matthew Bennett aparentemente foi bem faladeira sobre a cena toda no tênis de sábado de manhã com as outras esposas. À noite ela estava sentada na casa vazia, cercada de contas que nunca pagou e responsabilidades que nunca assumiu na vida. O financiamento da casa vencia em 2 semanas. A conta de luz estava atrasada. O seguro do carro precisava renovar urgente. Pela primeira vez em 4 anos de casamento, ela estava completamente sozinha com tudo isso. E pela primeira vez começava a entender que estar sozinha e ter espaço não eram a mesma coisa nem de longe. Ela tentou meu celular mais uma vez antes de dormir. Número desconectado. Mandou e-mail para minha conta antiga do trabalho.
Voltou imediatamente com erro de entrega. Eu tinha me apagado da vida dela tão completamente quanto ela tinha me apagado do nosso casamento ao longo dos anos. A diferença era que eu fiz tudo em uma única noite em vez de devagar ao longo de 4 anos. Ela dormiu naquela noite numa casa que de repente parecia grande demais, silenciosa demais e cara demais para uma pessoa só sustentar. Bem-vinda ao espaço que você tanto queria. Semana 1 foi um cursinho intensivo de consequências reais. O financiamento da casa era $1.847 por mês. O salário dela de coordenadora de marketing era $3.200 depois de impostos. Somando luz, água, internet, carro, seguro, mercado e despesas básicas, ela encarava um déficit mensal de uns $800 sem a minha renda. Ela nunca tinha percebido quanto nosso estilo de vida dependia da minha contribuição. Jantares fora 3 vezes por semana, compras de fim de semana no shopping, café caro todo dia antes do trabalho. Tudo isso precisava de 2 pessoas contribuindo, não uma só. Primeira parada foi o banco, torcendo por empréstimo pessoal para cobrir o buraco imediato. O gerente, um cara sério chamado Dylan Reed, olhou o pedido e balançou a cabeça com pena. Sem consignatário e com só 6 meses de histórico no emprego atual, não podemos aprovar nada acima de $2.000, explicou com calma. E mesmo isso seria 14% de juros ao ano. $2.000 cobririam talvez 6 semanas no máximo. Depois ela voltaria pro mesmo buraco, só que agora com parcelas de empréstimo pesando também. Ela tentou ligar para os pais, mas eles são aposentados com renda fixa bem apertada. Podiam ajudar com uns $200 aqui e ali, mas nada substancial que resolvesse o problema. A parte mais difícil nem era o dinheiro. Era encarar as pessoas que viram o que rolou na festa de fim de ano. Segunda-feira no trabalho foi brutal. Os cochichos paravam quando ela entrava nas salas de reunião. Os colegas que pareciam tão amigos na festa agora mantinham um papo curto e estritamente profissional. Matthew Bennett mal reconhecia a existência dela nos corredores. Na hora do almoço ela ouviu Megan do financeiro falando com alguém do RH no banheiro. Imagina tratar o marido assim em público? O meu teria me largado no mesmo dia. Ouvi dizer que ela tá assim há meses, veio a resposta. Nunca deixa ele falar. Age como se ele a envergonhasse só por existir. O que ela esperava que acontecesse? Ela almoçou sozinha na mesa do canto depois disso. Terça trouxe ligação do dono da casa. Eu tinha falado direto com ele 2 semanas antes e explicado toda a situação. Como eu era o titular principal e meu nome estava na maior parte da documentação, ele topou me tirar do contrato limpo sem multa. Seu marido parece um cara decente, o dono disse pra ela com sinceridade. Ele pagou 3 meses adiantado para te dar tempo de se ajeitar. Mas em abril você vai precisar qualificar pro contrato sozinha ou achar outro lugar para morar. Qualificar sozinha. Com o salário dela, mal daria para um apartamento de 1 quarto no lado ruim da cidade, quanto mais manter a casa de 3 quartos com quintal que a gente alugava. Quarta realidade bateu forte como marreta. Ela começou a olhar apartamentos menores do outro lado da cidade, lugares que dava para pagar sozinha sem ajuda. Era um dograde considerável da nossa casa, mas era o que alguém com a renda dela conseguia bancar sozinho no mercado atual. Quinta trouxe o primeiro documento oficial que fez o coração dela parar. Carta registrada do escritório do advogado Nathan Brooks. Papéis do divórcio completos. Sem pensão alimentícia. Sem pedir metade de nada. Eu estava saindo limpo, pedindo só para me deixar em paz de uma vez. Os papéis vinham com um documento extra que fez o estômago dela afundar até os pés. Uma planilha detalhada mostrando quanto da nossa renda mensal era minha versus dela. 70, 30, ela vivia um estilo de vida 70% bancado pelo cara que tratava como estorvo na frente de todo mundo. Sexta foi quando a irmã Sofia finalmente quebrou e ligou para ela. Eu vi ele ontem à noite, Sofia admitiu com voz pesada. Tava no O'Malley's Pub com uns caras do trabalho. Parecia bem, relaxado, como se tivesse carregado um peso de 100 quilos nas costas e finalmente largado no chão. Você falou com ele? Falou que eu preciso falar com ele urgente? Tentei chegar perto, mas sério, ele olhou através de mim. Não bravo, não machucado, só completamente indiferente. Como se eu fosse uma estranha qualquer na rua. Sofia parou, claramente desconfortável com o que ia dizer. Olha, eu te amo, mas tenho que perguntar. Você realmente afastou ele com violência e gritou na frente de todo mundo naquela festa? Não foi tão grave assim. Não foi grave? Ele estava sendo carente e você agiu como se ele tivesse te agredido. Tyler e eu falamos disso o caminho todo para casa. Não acreditamos como você falou com ele. E aparentemente todo mundo na cidade tá falando também. Aquele fim de semana ela trombou com 3 pessoas diferentes no mercado que perguntaram onde eu estava. Cada conversa mais constrangedora que a anterior. Ela se pegou inventando desculpa atrás de desculpa. Ele tá viajando a trabalho ou visitando família no interior. Mas Tyler Harrison, marido da Sofia, não engoliu quando trombou com elas domingo no mercado orgânico. Olha, a gente soube o que rolou, Tyler falou direto sem rodeios. E sério, parabéns pra ele. Nenhum homem devia aguentar ser tratado assim, ainda mais em público na frente dos colegas de trabalho. Sofia cutucou ele com o cotovelo, mas ele continuou mesmo assim. Quer um conselho de graça? Para de tentar trazer ele de volta e começa a entender por que achou que era ok humilhar ele daquele jeito na frente de 50 pessoas.
Domingo à noite, sozinha na casa que ficava maior e mais vazia todo dia, ela finalmente começou a fazer conta de verdade. Conta real, salário dela menos despesas fixas menos os empréstimos que precisaria pegar só pra sobreviver os próximos meses. A resposta era sempre a mesma, não importava quantas vezes refizesse os cálculos. Esse estilo de vida não era sustentável para uma pessoa com a renda dela sozinha. Passou 4 anos achando normal que outra pessoa carregasse o peso da vida adulta. Contas, planejamento financeiro, responsabilidade total. Ela era livre para gastar o dinheiro dela em roupa, maquiagem e jantares porque outra pessoa garantia que o financiamento da casa fosse pago todo dia 5. Agora, sentada na mesa da cozinha com contas espalhadas na frente e calculadora mostrando números vermelhos que não batiam de jeito nenhum, ela estava provando o primeiro gosto real do espaço que exigiu com tanto desprezo. Era caro pra caralho, solitário pra caralho e completamente implacável. E não tinha absolutamente ninguém vindo salvá-la disso. Pesado pra caralho. Semana 2 foi quando o desespero bateu de verdade e ela começou a cavar mais fundo. Ela esgotou todas as opções óbvias e agora tentava achar qualquer um que pudesse me alcançar. Primeira ligação foi pro meu ex-colega de faculdade que mora em Fênix. Ela achou o número numa agenda velha que deixei pra trás na gaveta. Desculpa, não falo com ele há uns um ano, ele disse com sinceridade. Mas sério, depois das histórias que ele contava sobre como as coisas estavam entre vocês, não me surpreende nem um pouco ele ter enchido o saco e sumido. Que histórias? Olha, não quero me meter. Mas ele não estava feliz. Não estava feliz há muito tempo. Clique, depois tentou meu primo que trabalha na prefeitura. Mesmo resultado. Educado, mas firme como pedra. Ele pediu pra família toda ficar fora disso. Se ele quiser falar com você, ele liga. Mas eu preciso explicar o que aconteceu. Explicar o quê? Que não quis humilhar ele na frente de 50 pessoas. Esse tipo de coisa não escapa por acidente. Na quinta da semana 2 ela ficou criativa. Dirigiu até o canteiro na hora do almoço, torcendo pegar algum colega meu que soubesse de algo. Encontrou Connor Walsh, cara que trabalhei junto 3 anos. Ele estava comendo sanduíche na caçamba da caminhonete. Connor, oi. Tô procurando meu marido. Viu ele ultimamente? Connor olhou para ela como se ela tivesse pedido para resolver cálculo avançado. Moça, com todo respeito, depois do que rolou naquela festa, tô surpreso que você tenha coragem de aparecer aqui perguntando. Como assim? Quero dizer que o Ryan contou pra gente o que aconteceu. Como você tratou ele na frente de todo mundo. O cara carregou esse peso meses, anos, e você finalmente deu motivo pra ele largar tudo de uma vez. Connor levantou, limpou as mãos na calça jeans e continuou. Quer conselho de graça? Para de procurar ele. Ele seguiu em frente. Talvez você devesse fazer o mesmo. Ela tentou outra tática na sexta. Ligou direto pro escritório do Nathan Brooks. Preciso falar com meu marido sobre os papéis do divórcio. Isso tudo é um mal-entendido gigante. A recepcionista foi profissional mais clara como cristal. O cliente do Sr. Brooks pediu contato zero. Toda a comunicação tem que passar pelo escritório. Mas eu só preciso de 5 minutos para explicar. Senhora, seu marido deixou os desejos dele bem claros por escrito. Se quiser responder ao pedido de divórcio, pode contratar seu próprio advogado. Contratar advogado? Com que dinheiro exatamente? Fim de semana 2 trouxe o fundo do poço emocional. Ela engoliu o orgulho e ligou para minha mãe de novo. Patrícia, por favor. Sei que você não gosta de mim, mas preciso de ajuda para achar seu filho. Isso tudo é um erro gigante. O riso da minha mãe foi seco como o deserto. Querida, o único erro foi meu filho ter demorado tanto para te largar. Você faz ideia de quantas vezes ele me ligou esse último ano pedindo conselho sobre como consertar as coisas com você? Ele nunca me falou de problema nenhum. Porque toda vez que ele tentava conversar você cortava na hora. Ele me contou da ideia de viagem que você derrubou sem pensar 2 vezes. De como você parou de perguntar do dia dele. De como você fazia ele se sentir incomodando só por existir na mesma casa que você. A linha ficou quieta um momento antes da minha mãe continuar com voz firme. Eu criei meu filho para tratar mulher com respeito. Mas também criei ele para ter respeito próprio o suficiente para não implorar decência básica da própria esposa. Onde ele tá, Patrícia? Por favor. Sinceramente não sei. Mas se soubesse, não contaria. Algumas pontes queimam tão completamente que não dá para reconstruir. Você acendeu o fósforo naquela festa e jogou gasolina. Na semana 3 ela estava tentando amigos em comum que a gente não falava há anos. Colegas de ensino médio no Facebook. Ex-vizinhos da casa anterior. Qualquer um que pudesse ter mantido contato comigo. As conversas seguiam exatamente o mesmo padrão. Constrangimento inicial. Depois explicando que não tinham notícia minha há meses. Depois perguntando o que realmente aconteceu entre a gente. Ela se pegava contando a mesma história repetidamente. Tentando fazer parecer menos horrível a cada vez que contava. Mas não tinha jeito de fazer gritar "não me toca" pro marido na frente de 50 pessoas soar razoável de forma nenhuma. Jessica Harper, amiga do emprego anterior dela, foi brutalmente honesta no telefone. Olha, casada há 12 anos com o mesmo homem.
Meu marido e eu brigamos, temos dias ruins, frustrações que acumulam. Mas eu nunca, jamais falei com ele daquele jeito em público. Isso não é coisa normal de casamento. Isso é desprezo puro. Foi só um momento ruim. Foi mesmo? Porque pelo que tô ouvindo pela cidade inteira, o pessoal vem vendo você tratar ele mal há meses. A festa foi só quando todo mundo finalmente viu a verdade. Semana 4 trouxe a tentativa mais humilhante até então. Ela apareceu no O'Malley's Pub numa sexta-noite, depois de ouvir da Sofia que eu às vezes ia lá com os caras do trabalho depois do expediente. Ela estava certa. Eu estava lá, numa mesa de canto com 4 caras da equipe. Parecia diferente. Melhor. Tinha voltado a malhar pesado, usando roupa que servia direito no corpo, me portando com confiança que ela não via há anos. Ela chegou na mesa com o coração na boca. Podemos conversar? Só 5 minutos. Olhei para ela com a mesma cara que daria para vendedor de porta em porta. Educado, mas zero interesse real não. Por favor. Preciso explicar sobre a festa. Eu tava tendo um dia ruim, Ashley. A festa não foi o problema. A festa foi a gota d'água final. Minha voz estava calma, factual, sem emoção. Você me mostrou quem você é de verdade. Eu acredito. Mas a gente pode consertar isso. Podemos fazer terapia de casal. Podemos e não podemos consertar nada. Eu já consertei. Me tirei de uma situação onde era maltratado diariamente. Problema resolvido. Um dos meus colegas, um cara chamado Ryan, pigarreou alto. Moça, ele pediu para te deixar em paz. Talvez você devesse respeitar o pedido dele. Ela ficou ali mais um minuto inteiro, torcendo para eu mudar de ideia. Torcendo por algum sinal que o cara com quem foi casada há 4 anos ainda estava acessível em algum lugar. Mas eu já tinha voltado para a conversa com os caras, ignorando completamente a presença dela como se ela fosse invisível. Ela saiu do O'Malley's Pub sabendo que todas as tentativas de me alcançar tinham falhado completamente. Não porque eu estava bravo ou machucado ou jogando difícil. Porque eu genuinamente não ligava mais. O espaço que ela exigiu com tanto desprezo tinha virado permanente. E diferente dela, eu estava florescendo nele como nunca. 6 meses depois, ela estava sentada sozinha numa sala de reuniões fria e impessoal na Brooks Associates. Assinando os papéis que acabavam oficialmente com nosso casamento de 4 anos. A advogada do outro lado, uma profissional chamada Victoria Reed, empurrava os documentos pela mesa de mogno um por um com calma. Divórcio sem culpa. Sem pensão alimentícia. Sem bens para dividir. Eu saí pedindo nada além da minha liberdade completa. O advogado do seu marido foi bem direto durante todo o processo. Victoria explicou com voz neutra. Sem drama. Sem jogos. Sem tentar prolongar as coisas. Ele simplesmente queria que acabasse o mais rápido possível. Ela assinava cada página mecanicamente, a mão tremendo levemente nos documentos mais importantes. A casa tinha sido devolvida ao proprietário 2 meses antes. Ela tinha se mudado para um apartamento de um quarto do outro lado da cidade, o tipo de lugar que dava para bancar com o salário dela sozinha sem luxo nenhum. Ele tá feliz? Ela perguntou de repente, voz quase sumindo. Victoria levantou o olhar enquanto organizava os papéis. Senhora, não posso mesmo falar sobre a vida pessoal da parte contrária. Só queria saber se ele algum dia perguntou de mim. Se pareceu se arrepender de alguma coisa. A expressão da Victoria suavizou um pouco com pena. Em 20 anos de direito de família, vi todo tipo de divórcio. Bravo. Triste. Complicado com filhos e disputa de bens milionários. Esse caso foi incomum porque seu marido nunca mostrou raiva, amargura ou desejo de vingança em momento nenhum. Ela parou, escolhendo as palavras com cuidado. Ele simplesmente queria ser legalmente livre de uma situação que não funcionava para ele há muito tempo. Nunca vi alguém tão absolutamente certo da decisão que tomou. A última assinatura completou o processo inteiro. 4 anos de casamento dissolvidos numa pilha de documentos oficiais que seriam arquivados no cartório até o fim do expediente. Saindo para o carro depois, ela passou de carro pelo canteiro onde eu trabalhava antes. Outro time estava lá agora. Eu tinha pegado emprego numa empresa maior do outro lado da cidade, promoção para gerente sênior de projetos com salário 40% maior. Notícia rola rápido na construção civil. O que ela não sabia era o quanto eu tinha reconstruído minha vida completamente do zero. 3 meses depois de sair, comecei a namorar alguém novo. Uma mulher chamada Ailey que trabalha como enfermeira no hospital local. Ela é gentil, engraçada, carinhosa e me trata como parceiro de verdade em vez de estorvo constante. Nos mudamos juntos mês passado para um apartamento novo com vista pro rio. Ailey sabe toda a história do meu casamento. Como deteriorou devagar ao longo dos anos. Como tentei meses para consertar algo que não tinha conserto há muito tempo. Como finalmente cheguei no limite absoluto numa festa de fim de ano e saí de tudo em vez de aguentar mais um dia de desrespeito diário. Você se arrepende de ter saído? Ela me perguntou no começo do namoro enquanto tomávamos vinho na varanda. Só de ter demorado tanto para fazer. Naquela manhã, enquanto minha ex-esposa assinava os papéis do divórcio no centro da cidade, Ailey e eu tomávamos café da manhã na lanchonete perto do nosso novo AP.
Ela me contando do plantão pesado no hospital, perguntando do meu dia com interesse real, tratando nossa conversa como se realmente importasse o que eu tinha a dizer. Coisas simples. Fundamentos básicos de relacionamento que eu tinha esquecido que eram para ser normais. Meu celular vibrou com mensagem do Nathan Brooks. Divórcio finalizado. Você tá oficialmente livre. Sorri, guardei o celular e voltei a conversar com a mulher que me faz sentir valorizado todo dia. Essa é a história toda. O espaço que ela queria tanto ela conseguiu. E eu consegui minha vida de volta.